Estamos aqui exatamente onde tudo começou. Foi nas imediações do Outeiro de Santa Catarina que o capitão-mor Brás Cubas fundou a Vila de Santos entre 1545 e 1547. Quem for à Sala do Pregão, lá no Museu do Café, pode ver a cena que Benedito Calixto imaginou. Na obra A Fundação da Vila de Santos, o artista destaca o momento em que é lido o documento público que eleva o povoado à categoria de vila, destacando 3 construções principais. A Igreja da Irmandade de Nossa Senhora da Misericórdia, ainda em obras, a Casa do Conselho, à esquerda, e a Capela de Santa Catarina, sobre o outeiro, à direita. Vamos ver o que mais aconteceu em Santos, antes e depois desse momento? Nós estamos aqui no Outeiro de Santa Catarina, que é o marco da fundação da Vila de Santos. O outeiro pertenceu originalmente a Luiz de Góes e a sua esposa Catarina, que construíram no outeiro uma capela em homenagem a Santa Catarina de Alexandria. É o marco da fundação da vila pelo Brás Cubas e o que faz de Santos uma das poucas cidades no mundo que sabem exatamente a sua origem. A formação do povoado de Santos se deu a partir da fundação da Vila de São Vicente em 1532 pelo Martim Afonso de Souza. Após fundar a Vila de São Vicente, ele distribuiu sesmarias, que são lotes de terras, para aquele grupo de 60 homens que veio com ele, com o objetivo de se tornarem colonos aqui no Brasil. Quem já estava aqui era o pessoal do Cosme Fernandes, o bacharel de Cananéia. Eles foram expulsos pelo Martim Afonso de Souza daqui e tiveram que voltar para Cananéia. Monte Serrate, naquela época, não tinha esse nome, era conhecido como o Morro da Vigia, porque do alto do morro nós temos a visão de toda a ilha. Então ficava um vigia lá em cima, controlando a entrada pelo canal do Enguaguaçu, do Lagamar do Enguaguaçu, e o canal de Bertioga, por onde desciam os indígenas, inimigos dos portugueses, para atacar a vila. Após a fundação da vila, o Brás Cubas ele transfere o porto daquele local para aqui o Lagamar do Enguaguaçu, que é próximo aqui de onde nós estamos, que era um local privilegiado, tanto no calado, que era mais profundo do que de São Vicente também, e a proteção contra ventos fortes, contra ataques, além dos indígenas escravizados que eram capturados, nós vamos ter a cana-de-açúcar, o açúcar produzido aqui nos engenhos que foram fundados e outros gêneros alimentícios, principalmente o trigo. Para falar da fundação da Vila de Santos e de seus primeiros anos de história, Brás Cubas é personagem central. O Brás Cubas foi um desses colonos que recebeu a sua sesmaria, a primeira sesmaria que ele recebeu foi no sopé do Monte Serrate. Ele vem para o Brasil com a intenção não só de dar início à colonização, mas também de conseguir maiores privilégios junto à coroa. Após a fundação da vila, ele resolve por bem que se construa uma Santa Casa da Misericórdia aqui em Santos. Com qual o intuito dele? Era dar atendimento para os marinheiros que chegavam doentes aqui no Porto de Santos e também pessoas da região que não só morassem em Santos, mas em Bertioga, na Ilha de Santo Amaro, em São Vicente também. Muitos vinham para cá para trazer suas mercadorias de barco, chegavam aqui doentes e eles acabavam sendo atendidos na Santa Casa de Misericórdia. Que ela foi inaugurada no dia de Todos os Santos, em novembro. Por conta disso, ela ficou conhecida como a Santa Casa da Misericórdia de Todos os Santos. E isso acabou batizando a cidade também, porque era conhecido como povoado de Enguaguaçu. Aí ficou a Vila do Porto de Santos por causa da Santa Casa. A Vila de Santos cresceu ao longo do tempo, acompanhando as mudanças na economia do Brasil. Tornou-se o principal porto do litoral paulista. A história da cidade passa pela produção da cana-de-açúcar, pelas expedições bandeirantes, pelo ciclo do café e também pela escravidão. Martim Afonso de Souza, quando ele veio para o Brasil, em 1530, ele já trouxe as primeiras mudas de cana que foram plantadas aqui na nossa região. A partir daí surgiram os primeiros
engenhos de açúcar no Brasil. A produção do açúcar aqui na nossa região, ela entra em declínio quando no Nordeste, principalmente em Pernambuco e na Bahia, os engenhos de lá começaram a produzir. Porém, o Porto de Santos acabou sendo beneficiado com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, por um certo período, né? O ouro era escoado de Minas Gerais para o Porto de Santos para ser levado para Portugal. No século XIX, com o início do ciclo do café, Santos viveu uma era dourada, tornando-se o maior exportador mundial da mercadoria. O lucro gerado pelo café foi significativo para a cidade, impulsionando a mecanização do porto. Antes disso, escravizados eram utilizados para carregar as sacas, um trabalho árduo e pesado. Os escravizados negros vindos da África, né, eles trabalhavam em todas as áreas aqui, tanto agrícola, na produção do açúcar, no porto, na agricultura do arroz, que também houve aqui. Aqui na igreja do Nossa Senhora do Rosário, que foi inaugurada em 1670, foi instituída também a Ordem Terceira dos Homens Pretos da Nossa Senhora do Rosário. Ela foi criada porque os negros escravizados e mesmo os alforreados não podiam assistir à missa dos brancos. Então essa ordem ela foi criada justamente para dar um amparo espiritual para esses escravizados e também servia como uma rede de apoio tanto aos escravizados quanto aos alforreados. Os escravizados que chegavam fugidos das fazendas do interior de São Paulo eram abrigados na Ordem Terceira. Durante a madrugada, eles eram levados para o quilombo de Jabaquara pela viela lateral à igreja, fugindo no meio da madrugada para um lugar mais seguro. E Santos ele chegou a ter, segundo os censos, 40% da população era de homens e mulheres escravizados. Ao longo do tempo, conforme o movimento abolicionista foi ganhando força, esse número foi caindo, até que no censo de 1870 registrou-se 0 escravizados. Foi assim que a Vila do Porto de Santos, mais tarde Vila de Santos, tornou-se o principal porto do litoral paulista, superando outras vilas da região. São inúmeros capítulos cheios de acontecimentos ao longo do caminho. Você viu que só nesses primeiros anos, Santos já tem muita história para contar? Até a próxima!